ano a gente começou a trabalhar nos cultos da família o livro Significado do Casamento, escrito pelo Timothy Keller e pela sua esposa Kate Keller. Esse capítulo em especial foi escrito por ela, pela Kate. E o capítulo 6 tem o título Acolher o Outro. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre os papéis estabelecidos por Deus para os homens e para as mulheres dentro do casamento. Como o pecado acabou alterando a forma que nós enxergamos esses papéis que foram definidos por Deus para nós. E também vamos falar especificamente sobre o acolhimento, sobre acolher o outro nas diferenças. Nós, homens e mulheres, temos diferenças. Temos algumas semelhanças, mas também temos diferenças. E aí, o acolhimento é exatamente você acolher o outro nas diferenças. As diferentes formas que nós temos de desenvolver alguma atividade, ou nas nossas manias, ou mesmo emocionalmente. Enfim, temos várias características diferentes e que a gente vai falar hoje um pouco sobre esse acolhimento, essa necessidade que nós temos de acolher aquelas características peculiares do nosso cônjuge, né? O texto já foi lido no início, mas eu gostaria de ler mais uma vez. Está lá em Efésios 5, 22, 23 e 25, que diz o seguinte: Esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E o versículo 25 diz o seguinte: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Bom, vamos começar falando sobre as semelhanças que nós temos entre homem e mulher, esposo e esposa, né? Homens e mulheres, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Também foram ambos abençoados por Deus e ambos receberam domínio sobre a terra. A gente vê lá no no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26 e no versículo 28, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E no versículo 28, ele diz: Deus os abençoou, homem e mulher, e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes e tal, e aí Deus vai citando sobre toda a terra que nós temos essa capacidade de dominar. Então, essa capacidade de domínio, de sermos semelhantes e sermos abençoados, nós somos semelhantes, homens e mulheres. Mas também nós temos muitas diferenças, né? Temos diferenças físicas, no formato do nosso corpo, nós somos diferentes. Nós somos diferentes, por exemplo, na força que nós temos, ou nos hormônios que atuam nos nossos corpos. Uns atuam mais no homem, outros mais nas mulheres. Enfim, nós temos uma série de diferenças. Somos diferentes também emocionalmente e psicologicamente. Nós sentimos diferente e pensamos diferente. As mulheres normalmente são mais emotivas, são mais emocionais. Os homens normalmente são mais brutos, né? Aquela coisa assim mais dura. E também pensamos de forma diferente, né? Temos características diferentes, e uma dessas são os nossos papéis que foram estabelecidos por Deus. Nos nossos papéis, nós também somos diferentes. E é importante a gente falar que essas diferenças, elas foram feitas e planejadas por Deus, e elas não nos tornam incompatíveis, certo? É como se fosse peças de um quebra-cabeça. Se você for pegar um quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça, elas são diferentes, elas não são iguais. Elas são diferentes, mas elas se encaixam perfeitamente. É assim também o homem e a mulher, quando eles estão dentro do propósito de Deus, quando eles obedecem os papéis que Deus definiu para eles. Eles, mesmo sendo diferentes, eles vão se encaixar, eles vão se completar, certo? E é interessante dizer que, apesar de eu ter falado em quebra-cabeça, não quer dizer que tem
uma peça específica no mundo que vai dar certo comigo. Não tem a questão da alma gêmea, viu, meus irmãos? É só mesmo para dizer que mesmo diferentes, se nós estivermos dentro do plano de Deus, nós podemos ser um só. Como é o plano de Deus? Quando Deus fala lá em Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então Deus, quando Ele estabelece a união dentro do casamento, Ele nos fez para ser um, né? Mas para isso nós precisamos estar dentro do propósito do Senhor. E agora eu vou focar um pouco mais sobre os papéis que Deus estabeleceu para cada um de nós. Que papéis são esses? Quais são esses papéis que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher? São diferentes também. Assim como várias características que a gente já falou nessa noite de diferenças entre homem e mulher. Para a mulher, Deus deu o papel de ajudadora, de submissa e de amiga. A gente já falou em cultos passados sobre todos esses tópicos, sobre a ajudadora, sobre a submissão, que não está relacionada à inferioridade, né? Mas está relacionada a estar abaixo da missão do homem. Qual a missão do homem? Glorificar a Deus. Então, a submissão da mulher tem a ver com estar ajudando o homem na sua missão de glorificação a Deus, certo? Então, Deus deu essas funções para a mulher: ajudadora, auxiliadora, submissa e também amiga. A gente já falou em cultos passados sobre essa relação de amizade que deve ter dentro do casamento. E para o homem, Ele deu essa função de líder-servo. O homem é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, ele é o líder da casa. Mas é interessante a gente abrir um parêntese e falar sobre que tipo de liderança é essa liderança do marido, né? Porque a liderança na nossa sociedade, ela é vista mais como alguém que merece destaque, que muitas vezes é autoritário, que deve ser temido, que não aceita opinião. E essa não é o tipo de liderança que Deus estabeleceu para o homem. Deus estabeleceu para o homem uma liderança servil. E em todos os momentos quando Ele fala sobre o homem ser o cabeça do lar, Ele fala, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que a si mesmo se entregou e morreu por ela. Então, a gente tem muito claro isso. Essa liderança do homem, ela não é uma liderança opressora. Ela não é uma liderança que simplesmente manda, que simplesmente ordena, que simplesmente quer tomar conta de tudo. Mas é uma liderança servil, uma liderança que serve, uma liderança que ama a ponto de dar a sua própria vida. Uma liderança que exige sacrifício, certo? Então, o exemplo de liderança que o homem deve seguir é o exemplo de Cristo. É ela a liderança que deve existir dentro das nossas casas, né? Através dos nossos cônjuges, dos nossos esposos, certo? E aí a gente tem... Jesus nos deu vários exemplos de liderança servil, né? Um deles é o lavar dos pés dos discípulos. Mesmo Jesus sendo Deus, Ele se humilhou à forma de humana, em carne. Ele veio, viveu aqui nessa terra e ainda assim Ele se humilha ainda mais e Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E aí, nesse momento, Ele está mostrando que exercer autoridade e liderança, porque era isso que Ele sempre foi, autoridade e liderança, significa tornar-se servo, significa amar e servir o outro e se sacrificar pelo outro. E aí a gente vê também o exemplo de 2 discípulos, Tiago e João, que numa certa ocasião chegaram para Jesus e disseram: Senhor, a gente queria te fazer um pedido. E Jesus disse: sim, pode fazer. E eles disseram: Senhor, a gente queria te pedir para que quando o Senhor estiver lá na glória, a gente possa se assentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus fala o seguinte para ele: olha, vocês sabem que aqueles que são governantes das nações,
eles dominam as nações. As pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, ele estava falando dele próprio, veio para servir, veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus, ele foi exemplo para homens na questão da liderança servil, e também foi exemplo para as mulheres. A gente vê, é interessante a gente ver que essa relação do casamento, apesar de Deus ter dado funções diferentes dentro do casamento, Jesus foi exemplo nas duas, né? Porque para as mulheres ele deu a de ser submissa, para os homens uma liderança servidora, mas Jesus exerceu os dois papéis. Quando ele está no seu relacionamento com Cristo, ele se submete à vontade de Deus, ele se submete à vontade do Pai. Quando ele veio à terra, quando ele morre, ele está se submetendo à vontade do Pai. Ele está ali aceitando a vontade do Pai. Mas ao mesmo tempo, ele é exemplo também para os homens. Quando ele diz, olha, eu, Cristo, eu sou o cabeça da igreja. E eu morri pela igreja. Assim também você, marido, que é o cabeça do seu lar, deve se sacrificar pela sua família. Então é interessante a gente pensar que nenhuma dessas posições são inferiores, né? Nenhuma dessas posições são de menor destaque. Todas elas glorificam a Deus. Então eu no meu papel de mulher e você no seu papel de homem, devemos glorificar a Deus e seguir o exemplo de Jesus, que exerceu os dois papéis em situações diferentes. E aí, uma coisa muito interessante que a gente precisa fazer o primeiro passo é aceitar esse papel, né? Aceitar como um presente, porque às vezes a gente está tão envolvido na sociedade que a gente adquiriu já esses conceitos do mundo, né? A gente não quer ser submissa porque a gente encara a submissão de uma outra forma, e a gente não quer ser um líder servo, porque muitas vezes ele pode ser encarado na nossa sociedade como uma pessoa fraca. Como é que é um líder, mas está servindo? Como é que é um líder, mas está indo lá fazer, né? Está indo lá lavar os pés, está se humilhando? Como pode ser isso? Então, para a sociedade de hoje, esses papéis eles não são muito aceitáveis, né? Mas o primeiro passo para nós cristãos vivermos a vontade de Deus dentro do casamento é a gente aceitar esses papéis como verdadeiros presentes de Deus para nós, e também doá-los como presente. Como assim? Eu, mulher, eu vou doar, eu vou cumprir o meu papel como uma forma de presente ao meu marido. Eu vou presenteá-lo com o meu auxílio, com a minha amizade, com a minha submissão. Ele com certeza vai ficar feliz ao receber esse presente. E aí, da mesma forma, ele também vai me presentear com o seu amor e com a sua liderança servil. E esse ciclo, ele vai se tornando muito mais leve quando cada um cumpre o seu papel dentro do casamento. E aí, sem dúvidas, meus irmãos, a bênção de Deus, ela vai repousar sobre a casa que segue a vontade de Deus, que cumpre os papéis que foram estabelecidos por Deus. E aí às vezes você pode me dizer, mas irmã, você não entende, olha, é muito complicado para mim, porque lá na minha casa acontece assim, a minha mulher não é submissa, o meu marido não é um líder, ou então ou ele não assume a posição de líder, ou ele já é um líder autoritário, ele não cumpre a vontade de Deus, ele não faz aquilo que Deus quer para ele, então é muito complicado, eu tenho que tomar a frente, ou então eu tenho que dar um jeito mesmo na minha mulher, porque ela é muito agoniada, né? E aí, meus irmãos, o que fazer diante de uma situação dessa? É a gente buscar mesmo desenvolver aquilo que o Senhor nos entregou, certo? O Senhor entregou para cada um de nós. Ele deu para homens e mulheres, esposas e esposos, um papel específico. E é interessante a gente dizer que esse papel, ele é inegociável. O Senhor entregou para o homem e para a mulher. A gente não pode ficar trocando. É um papel inegociável, é nosso. Então,
o que eu devo fazer? Eu devo renegar? Se eu estou renegando, eu estou pecando. Então eu devo buscar em Deus. Se eu acho que eu não tenho, que eu estou tendo dificuldade para exercer aquele papel que Deus designou para mim, então eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ler sobre o assunto, eu vou ler sobre liderança servil, eu vou ler sobre submissão, sobre ajudar o marido, eu vou estudar, eu vou me debruçar. Hoje os meninos falaram na roda dos esclarecedores sobre a importância do conhecimento. E, infelizmente, muitos do povo de Deus têm sofrido por falta de conhecimento. As pessoas não querem procurar estudar, as pessoas não querem procurar ler a Bíblia, estudar boas literaturas que vão complementar o seu entendimento da Bíblia, mas ficam ali, não, eu quero fazer, mas eu não faço nada, né? Fica só no querer, e só o querer, infelizmente, ele não faz nada. Você precisa se mover no sentido de eu quero, pois então eu vou me mover. Eu quero, pois então eu vou fazer algo. Eu sei que aquilo é um mandamento de Deus para mim. Eu sei que aquilo é um papel que Deus estabeleceu para mim. Então eu vou buscar desenvolver aquele papel, né? E não simplesmente ficar sentado, esperando, ou deixar do jeito que está, porque nisso nós estamos pecando, se nós deixarmos do jeito que está. E aí, é exatamente o que eu queria falar agora no segundo ponto, sobre as consequências após o pecado, porque o que nós falamos até agora foi o ideal de Deus para cada um de nós, o homem cumprindo o seu papel e a mulher cumprindo o seu papel. Isso é o ideal, isso é o que de fato Deus quer para as famílias. Mas com o pecado, o que aconteceu? Com o pecado, essas visões, esses papéis, eles foram distorcidos. E acontece exatamente o que eu citei logo alguns minutos atrás, que a liderança masculina, ela então passou a ser sinônimo de autoritarismo. Liderança, então, eu sou autoritário, sou eu que mando aqui, sou eu que faço, a minha palavra que prevalece. É a dominação, é a arrogância, né? E aí isso gerou muita opressão das mulheres, né? As mulheres foram e muitas são oprimidas por homens que têm essa visão de liderança, têm essa visão de ser o macho, de ser o homem da casa. Então a minha função de homem é de oprimir, é eu que mando e é eu que faço. E não é assim. E aí, com isso, as mulheres também passaram a recuar e não quiseram mais ser submissas, e não quiseram mais auxiliar os seus maridos, porque elas disseram, eu também sou capaz, eu também posso fazer, por que eu tenho que me rebaixar? Por que eu tenho que auxiliar? E aí começou a ver os seus papéis como rebaixados, como humilhados, né? E aí a mulher então passou a lutar contra o papel que Deus estabeleceu para ela, e passou a querer lutar e estar em pé de igualdade com o homem. Mas não era o homem segundo a vontade de Deus, em pé de igualdade com o homem pecador, em pé de igualdade com o homem que é arrogante, com o homem dominador e com o homem que não quer servir. E ambos estão fora, fugiram da vontade e do plano de Deus para o casamento, para os papéis dentro do casamento. E aí, aquelas diferenças que a gente citou no início, que antes elas se complementavam, elas passaram agora a ser motivos de opressão e de exploração. E aí, o quebra-cabeça já não se encaixava mais. Essas diferenças passaram então a ser incompatíveis. Quando cada um não cumpre o seu papel, o casamento não dá certo, não vai bem. Pode até conviver, pode até ficar por conveniência, mas não vivendo a plenitude que Deus tem para o casamento. Porque quando nós não cumprimos o nosso papel, quando cada um quer fazer a sua própria vontade, não está dentro da vontade de Deus e não tem a bênção de Deus. E aí, com o pecado agora dominando a vida do homem, o orgulho passa a ser algo muito natural do coração do homem. E aí o que o homem pensa então? Eu sou diferente do meu cônjuge e é óbvio que eu sou melhor, né? Então, claro que as minhas características são melhores do que a do meu esposo. Claro que eu faço as coisas melhor do que ele. E aí, não para por aí. Além de eu me achar melhor, o que já é um pecado, eu ainda menosprezo ele, eu ainda humilho ele, eu ainda digo, o que tu faz não presta, tu só faz o que não presta. Então fica aquela briga e aquela coisa que não agrada ao Senhor. E aí,
esses conflitos, eles passam a ser muito intensos e frequentes. E estão relacionados exatamente a essa minha vontade de não compreender o outro, de não aceitar o outro e ainda desdenhar da forma dele de conduzir as coisas. E aí eu passo então a não acolher, porque essa é a vontade de Deus para o casamento, que eu possa aceitar o outro, que eu possa acolher o outro. E quando eu estou fazendo assim, eu não estou acolhendo. E aí, qual a solução para tudo isso? O que nós devemos fazer diante de tudo isso? E a nossa solução diante de tudo isso é que se eu estou em pecado, porque se eu não estou obedecendo à vontade de Deus, né? Deus tem papéis estabelecidos para homem e para mulher. Se eu não estou obedecendo à vontade de Deus, se eu não estou cumprindo os papéis que Deus estabeleceu para mim, isso quer dizer que eu estou pecando, eu estou desobedecendo a Deus, certo? Então é muito importante a gente falar que se nós não cumprirmos os papéis que Deus estabeleceu para nós, nós estamos pecando. Então, o que nós devemos fazer? O primeiro passo é a gente pedir perdão, é a gente se reconciliar com Deus, é a gente restaurar esse nosso relacionamento na vertical, esse nosso relacionamento com Deus. Eu primeiro preciso restaurar o meu relacionamento com Deus, porque a partir daí o Senhor vai me dar graça, vai me encher do seu amor e do poder do seu Espírito Santo. E aí sim eu vou ser capaz de colocar em prática os papéis que Ele estabeleceu para mim. Sem a graça de Deus, sem o relacionamento restaurado com Deus, sem um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, eu não consigo me libertar desse impulso do pecado de querer humilhar e de querer menosprezar aquele que é diferente de mim. Somente capacitados pelo Espírito Santo nós seremos capazes de acolher o nosso cônjuge, de entender a sua forma de fazer, de entender a situação, de entender as suas características, as suas manias e as suas coisas. É interessante falar, irmãos, que quando eu falo de acolhimento e de você aceitar o outro, não quer dizer aceitar pecado, né? Porque o pecado, ele de fato deve ser combatido com sabedoria, ele deve ser em amor, ele deve ser tratado. Mas aceitar características mesmo, manias. As pessoas têm formas diferentes de resolver as coisas, têm formas diferentes de fazer as coisas. Então, quando eu falo em acolher e em aceitar, eu estou falando em acolher e aceitar essas situações, né? E aí, a gente vê mais uma vez, e graças a Deus pelo Senhor, que sempre nos dá o exemplo da forma de fazer. Cristo fez isso por nós também. O que Ele fez? Ele nos acolheu. Quando nós pecamos, o pecado passou a nos distanciar de Deus. A gente não tinha mais um relacionamento íntimo e próximo com o Pai, com Deus. Mas ainda assim, Ele não nos menosprezou, Ele não nos desprezou, Ele não nos diminuiu porque nós éramos diferentes, porque nós éramos pecadores. E Ele não nos abandonou. Mas o que Ele fez conosco? Com nós que éramos diferentes, que estávamos afastados deles, que estávamos separados dele. Ele nos amou. Ele nos acolheu. Ele mais uma vez nos deu o exemplo de como agir. Ele mais uma vez nos deu um exemplo de como a gente deve proceder dentro do casamento, em que marido e mulher devem acolher um ao outro, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo formas diferentes de fazer as coisas. Eu não devo menosprezar a sua forma, eu não devo desprezar ou concorrer com ele, vamos ver quem que faz melhor. Não, eu devo acolher. E Jesus nos deu esse exemplo, e Cristo nos deu esse exemplo quando Deus, quando enviou o seu Filho para morrer por nós, quando não nos deixou de lado, quando nós pecamos. Ele poderia ter feito outra coisa. Ele disse, não, o homem já pecou, então eu vou desistir do homem e vou partir para outra coisa, né? Ele tem todo o poder, ele poderia fazer isso, mas não foi isso que ele fez. Ele resolveu restaurar a comunhão conosco. Ele nos amou, nos acolheu e nos perdoou. Certo? E o nosso compromisso como casal é exatamente esse. É acolher o outro. É amar o outro. É aceitar a forma do outro fazer. E isso é uma coisa, por vezes, complicada, dolorosa. Existe sacrifício. Porque quer dizer que eu vou aceitar
e vou aceitar a forma diferente do outro fazer. Se eu tenho uma forma de fazer, o outro, meu marido, o meu cônjuge tem outra forma de fazer, e eu vou aceitar o diferente, é um desafio. É dolorido às vezes, é difícil às vezes, mas é interessante, é que quando a gente passa a ver a forma do outro fazer, não com críticas, não com julgamentos, a gente também tem a oportunidade de crescer e de amadurecer. A gente tem a oportunidade de nos fortalecer, de nos tornar mais sábio e também de promover mais união dentro do casamento, porque agora eu não vou brigar por toda coisa que a pessoa faz diferente de mim, mas eu vou acolher, eu vou entender. Não, você faz diferente de mim, tudo bem, faça, né? Eu estava até comentando lá com a Donice lá em casa que eu não lembrava de exemplos, mas eu acabei de lembrar aqui de um exemplo interessante. É que há uns dias atrás o Adonis disse: minha filha, pode deixar aqui as louças, agora eu vou tomar de conta. Eu digo: pois tá bom. E para mim sempre era um desafio, porque eu queria uma coisa e estava suja, né? Porque aí é o detalhe. Ele faz diferente de mim, né? Eu, de vez em quando, tá a pia ali mais ou menos suja, eu vou lá e lavo, né? Tá algumas coisas eu vou lá e lavo. Mas ele não, ele deixa para lavar às vezes uma vez por dia. Então, e eu muitas vezes eu me calo e eu tento aceitar. Eu digo: rapaz, é assim mesmo. Se eu precisar de uma coisa que está suja, eu vou lá, lavo só ela e deixo o restante lá. Mas é isso a forma. Pelo menos está ajudando, pelo menos está fazendo. Ele está fazendo do jeito dele, né? Então é aquela coisa de você entender o jeito do outro, de você entender a forma, o ritmo do outro, né? E se você consegue conviver com aquilo, se é algo aceitável, então bola para frente. Para que a gente vai ficar brigando por isso, né? Então E com tudo isso, não só nessa situação, mas em várias outras, ou na forma de corrigir um filho, às vezes o homem é mais bruto, às vezes a mulher é um pouco mais diplomática, né? Enfim, a gente tem diversas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Mas o que é interessante? É que com tudo isso, a gente pode aprender um com o outro, né? Porque, por exemplo, se eu sou da linha mais dura, se eu corrijo o meu filho da linha mais dura, mas o meu cônjuge faz diferente, faz de uma forma diferente, eu posso olhar e não simplesmente criticá-lo por aquela forma que ela age, mas eu posso tentar entender e dizer: rapaz, talvez isso daí é interessante, eu acho que eu vou tentar fazer dessa forma da próxima vez. Então, isso tudo nos dá crescimento, porque a gente aumenta o nosso repertório, às vezes, de palavras, a gente aumenta o nosso repertório de ações, de formas de fazer a coisa, né? E às vezes, diante de uma situação, eu posso pensar: será que o meu cônjuge faria diferente do que eu estou fazendo? Será que ele faria melhor? Será que eu posso aprender com ele? Será que eu posso fazer diferente? E com isso o nosso leque de oportunidades aumenta, porque eu passo a considerar outras possibilidades e não simplesmente aquela forma que eu faço. Eu passo a considerar não apenas que a minha forma é a correta e que a minha forma é a melhor, mas eu passo a considerar a ideia do outro, a hipótese do outro, a forma que o outro desenvolve ou resolve um problema, né? E com isso, nós podemos aproveitar a oportunidade para se conhecer mais e também para ver o quanto Deus pode nos ensinar através do nosso cônjuge, né? Então, que a gente pare de ver simplesmente os problemas e as formas diferentes de ver as coisas como problemas, como dificuldades, mas que a gente veja como oportunidade. Às vezes Deus está querendo te ensinar uma forma diferente de resolver uma determinada situação. E aí, gente, olha, para a gente fazer e para a gente cumprir esses papéis e essa vontade de Deus para nós, para a gente conseguir aplicar isso na vida real, tem duas coisas que são muito interessantes a gente ter em mente. Primeiro, a gente precisa de um ambiente seguro. Que ambiente seguro é esse? É um ambiente em que o marido não é autoritário, ele não é dominador.
e um ambiente onde o marido de fato seja um líder servo, e além disso, um ambiente que se tenha acesso a perdão e a arrependimento, onde eu tenho dentro da minha casa, dentro do meu lar, livre acesso a pedir perdão e a me arrepender, porque com certeza na nossa caminhada, na nossa vida como um casal, frequentemente nós precisamos fazer uso desses recursos. Nós constantemente precisamos pedir perdão. Nós constantemente temos que nos arrepender por algo errado que nós fizemos. Porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que estão em construção, que estão buscando melhorar. Então constantemente a gente vai errar, constantemente a gente vai falhar, mesmo tentando acertar. Mas aí a gente precisa se arrepender, a gente precisa pedir perdão, e esse ambiente, esses recursos, eles têm que estar muito disponíveis dentro do nosso lar. Então, a gente precisa desse ambiente seguro, para que de fato nós possamos cumprir os papéis que Deus estabeleceu para nós. E aí tem um outro detalhe, é que a Bíblia, ela não traz, e a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, a Bíblia ela não traz uma lista de funções para o homem e uma lista de funções para a mulher. Lavar roupa é só mulher, lavar louça é só mulher. Não, o homem cuida do carro, o homem cuida das contas, o homem trabalha. Não existe isso na Bíblia, né? A Bíblia ela é muito clara quando ela dá algumas instruções a mulheres, ela dá algumas instruções no geral, e ela dá essas específicas, que é a que eu falei até agora. Algumas específicas para as mulheres e algumas específicas para os homens. Os homens devem ser líder servo, e as mulheres devem ser ajudadoras dos seus esposos, devem ser auxiliadoras, devem ser submissas. Isso é inegociável. O restante das coisas a gente pode adaptar. E aí você pode me dizer, mas por que Deus não fez isso? Por que Deus não colocou bem expresso na Bíblia? E aí isso causaria uma confusão muito grande, porque a Bíblia ela não foi escrita para apenas uma região, uma situação, um século. Ela foi escrita durante toda a eternidade. Aqui até o mundo se acabar, a Bíblia vai valer. A Bíblia tem a sua veracidade. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele não estabeleceu, olha, isso é só função do homem e isso é só função da mulher, porque isso é maleável, isso é adaptável, dependendo da região que você vive, dependendo da época que você vive e dependendo do seu contexto familiar, porque mesmo nós vivemos numa mesma região, nós vivemos numa mesma época, mas ainda assim, a minha família pode ser diferente da sua. Nós temos contextos familiares diferentes. E às vezes o meu marido lá em casa lava a louça, graças a Deus. O seu pode, sei lá, trabalhar muito e não conseguir lavar a louça. Então essa função é sua mesmo como mulher. Mas isso é maleável, dependendo do seu contexto familiar, certo? E aí a Bíblia ela dá algumas orientações para homens e para as mulheres. Ela fala para as mulheres, lá em Tito 2, 4, 6, o seguinte: para que ensine as mulheres a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ela fala também com relação aos homens, na questão do prover, do proteger a família. Ela fala o seguinte, lá em Efésios 5, 28 a 30. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Homem e mulher são uma só carne, né? Antes, o que ele faz? Ele alimenta e ele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então o homem alimenta e cuida a sua própria carne, a sua mulher. Então ele dá uma responsabilidade, ele fala expressamente sobre essa necessidade do homem estar cuidando e protegendo da sua família, né? Fala lá também em Provérbios 24, 27 o seguinte: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, ou seja, não case, né? Antes ou até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a sua vida. Ou seja, até que você esteja certo que você pode sustentar a sua casa. Até que você esteja certo que você vai poder prover para a sua casa.
E aí, fala também aos bispos e diáconos o seguinte, que Paulo orientando, ele fala que ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Aqui nós já estamos falando já sobre o cuidado com os filhos, sobre a educação com os filhos. E apesar de aqui estar falando especificamente para bispos e diáconos, ele estava falando a eles pelo papel de destaque que eles tinham, mas era exatamente para que os outros pudessem segui-los, certo? Porque eles eram e deviam ser exemplo. Então, não desobriga os demais que não são bispos e que não são diáconos da sua necessidade de também estar governando bem a sua casa, de também ter os seus filhos sujeitos a ele, né? E aí, lá em Deuteronômio também, 6, no versículo 6 e no versículo 7, ele fala sobre a questão da educação, da orientação espiritual dos filhos, dizendo: todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando deitar e quando se levantar, ou seja, em todo o tempo que nós estejamos, ele nos dá essas orientações, né? Em todo o tempo nós devemos estar orientando os nossos filhos. Então são orientações para homens e orientações para mulheres, né? Mas mais uma vez eu digo, muitas vezes a gente não deve deixar de cumpri-las, mas não quer dizer que eu não possa dividir, não é privativo, né? Não é privativo do homem a provisão do lar. A mulher também pode prover. Não é privativo da mulher o cuidado com a casa e com os filhos. O homem também pode cuidar e o homem também pode cuidar dos filhos. Então é isso que eu estou falando. O que é inegociável e o que a gente deve ter sempre em mente é estar buscando honrar esses papéis que Deus estabeleceu para nós. Mulher auxiliadora, ajudadora, submissa e amiga. O homem, um líder servo que ama e que se sacrifica pela sua esposa. E isso é o principal. Os demais, você vai se ajustar dependendo da sua necessidade. Você vai se ajustar dependendo do seu contexto familiar. Cada casal deve conversar e deve decidir como nós vamos fazer, como nós vamos nos organizar, como nós podemos nos ajudar dentro da nossa casa, como nós podemos dividir as cargas, não deixando de cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós, não deixando de cumprir aquilo que Deus quer para cada um de nós. Os nossos papéis estabelecidos por Deus, eu não vou negociar, mas o restante das coisas a gente pode conversar, como a gente pode fazer, né? E aí a gente vai buscar formas de estar glorificando a Deus e também expressando os papéis que Deus nos deu no nosso dia a dia. Certo? E aí é interessante a gente falar que não existe uma receita de bolo. Como eu já falei, dependendo do contexto familiar, o que eu faço e a forma que eu faço na minha casa, não quer dizer necessariamente que vai dar certo lá na sua, né? Porque o seu contexto e a sua situação é diferente. Nós somos diferentes. Nós somos pessoas diferentes que vivem em contextos diferentes. Então, claro, eu posso usar o exemplo de um irmão como uma ideia. Quem sabe eu vou tentar fazer isso lá em casa, né? Talvez dê certo. E aí você vai tentando, e é interessante até falar que nesse processo de se conseguir organizar o lar, de se dividir tarefas, muitas vezes precisa ser ajustado. Às vezes você começa a fazer de uma forma, não dá certo, você muda. O que a gente não pode é desistir, e aí dizer assim, eu não vou mais cumprir esse papel aqui que Deus quer para mim não, porque isso daqui não está dando certo não, isso daqui está dando mais a confusão. Não, a gente deve procurar se ajustar e se organizar para que de fato nós possamos cumprir os papéis que Deus tem para nós, para cada um de nós, homens e mulheres. E é isso. Eu queria ainda falar uma coisa, eu já estou terminando, que o que acontece, irmão, mas e o que eu vou fazer? No meu caso, porque lá na minha casa, o meu marido não é crente, ou a minha esposa não é crente, e ele não entende, ou às vezes ele é crente, mas ele não interpreta a Bíblia dessa forma aí não. Então ele está interpretando a Bíblia de uma forma errada, né? Ele não está cumprindo e desenvolvendo de fato o papel que Deus estabeleceu para ele. O que eu vou fazer nesse caso? Né? Meu marido não toma iniciativa, meu marido não é líder, ou a minha mulher não se submete, ela é que quer tomar a frente, ou como é que eu vou agir nesses casos? E aí,
No caso em que o marido, um dos cônjuges, não aceitam, ou que um dos cônjuges não interpreta a Bíblia corretamente, mas você está entendendo, e você entende, e você quer agradar a Deus, você deve cumprir o seu papel, né? Ah, mas é injusto. Não é o que Deus quer para nós, né? É o que Deus quer para mim e para você. Isso, não se preocupe, que a bênção de Deus vai repousar sobre a tua vida, porque você está cumprindo o papel que Deus tem para você. A única pessoa que nós conseguimos mudar, e com a graça de Deus, é nós mesmos. O outro, a gente não consegue mudar. Então eu não posso querer forçar o outro, ou condicionar a minha obediência a Deus ao outro também obedecer a Deus. Se o meu esposo não está obedecendo a Deus, mas eu devo obedecer a Deus, porque eu quero agradar a Deus, porque eu vivo para Deus. Então essa deve ser o nosso pensamento, certo? E aí, como a gente mesmo já falou, os nossos papéis são presentes doados, são presentes dados. Presente, a gente não precisa de autorização para dar. A gente simplesmente dá. Eu não preciso dizer assim, olha, me deixe lhe servir, me deixe lhe dar um presente. Não, a gente simplesmente faz, né? Então, a gente deve entender. Claro, eu entendo que é todo um contexto diferente, que vai exigir muito mais daquele cônjuge que não tem o outro que também entende, mas a gente, aí você mesmo se ajoelhar, colocar diante de Deus e buscar mesmo forças para você, buscar a salvação ou o entendimento, que o Senhor abra o entendimento do seu esposo ou da sua esposa, e assim eu creio que o Senhor, que ouve as nossas orações, Ele vai estar cuidando e agindo na sua casa, né? E aí eu já concluo só recapitulando que Deus, Ele estabeleceu papéis para cada um de nós, e que a gente deve entender o papel do outro, a gente deve aceitar o papel do outro e o papel da gente mesmo, certo? Às vezes a gente tem dificuldade de entender esses papéis, porque esses papéis, eles são papéis de serviço, de servir, de subjugar a nossa própria vontade, né? A mulher como ajudadora, o homem como um líder servil, como aquele que serve, como aquele que se sacrifica. E às vezes não é fácil a gente aceitar o nosso próprio papel e o papel do outro, mas o acolher, ele vem exatamente aí, em eu entender que esses papéis que Deus deu para cada um de nós foi um presente, e eu devo aceitar esse presente de Deus, acolher o meu esposo e a minha esposa no papel dele, e pedir muito da graça de Deus para que a gente consiga colocá-lo em prática. A gente precisa, na verdade, estar em constante vigilância. Será que eu estou agindo da forma correta? Será que a forma que eu estou agindo está evidenciando o papel que Deus tem para mim? Será que eu estou cumprindo o papel que Deus tem para mim ou não? Porque se eu não estou cumprindo o papel que eu tenho para mim, o caminho é se arrepender, o caminho é voltar atrás, o caminho é pedir perdão, e assim nós vamos seguindo. Eu estou com dificuldade, pois eu vou buscar conhecimento, pois eu vou buscar estratégias, e assim o Senhor vai nos abençoar. E além de nós estarmos em constante vigilância, vigilando a forma que estamos agindo, a gente deve também estar em constante oração, porque somente cheios do poder de Deus e da sua graça, nós conseguiremos vencer e cumprir os papéis que Deus estabeleceu para nós. Mas nós não podemos perder a esperança e nem podemos desanimar, porque eu creio que a bênção repousa no lar daquela família que de fato seja um ambiente saudável. E isso só vai acontecer quando nós cumprirmos os nossos papéis, quando nós estivermos dispostos a perdoar e a ser perdoado e a acolher um ao outro. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.